Misoginia gay é uma coisa que a gente não queria ter que vivenciar. Esses dias viralizou um vídeo de 2 homens brigando aos berros com um monte de mulher pra não sair do vagão feminino do metrô Rio no horário de pico. Pra quem não sabe, o vagão feminino aqui no Rio de Janeiro é considerado quase que um patrimônio para as mulheres trabalhadoras, né, de uso exclusivo para as mulheres conseguirem fazer o trajeto para seus trabalhos, né, para suas casas, sem sofrerem não só as clássicas importunações sexuais e assédios, mas também sem inconveniência de serem espaçosos e sentarem em qualquer lugar com a perna aberta que nem um espacate em qualquer banco público. O que escancara nesse vídeo é uma dor um pouco antiga, que eu quero falar há muito tempo, que alguns homens gays simplesmente não entendem que eles ainda são homens e podem ser misóginos mesmo sendo afeminados. Esse vídeo, ele me atravessou como uma faca, porque a última vez que eu falei desse assunto aqui, eu falei do outro lado, pelo outro olhar, né? Eu falei da forma como mulheres hétero, cisgêneros, tratam gays como seus pets. Como se eles fossem obrigados a ser engraçadinhos pra ela, a tratar do cabelo dela, da unha, ser o confidente, mas nunca estão no local de conforto, de privilégio. Não é o cara que elas levam na casa delas pra apresentar pra família. Quando o namoradinho homofóbico delas não gosta do cara, ela só encontra ele às escondidas, enfim. Falei desse local em que mulheres tratam os gays como se fossem uma pantomima, que elas estão sempre se utilizando deles, sempre se valendo. E inclusive eu ia até fazer uma crítica do filme recente agora da Ingrid Guimarães com o Rafa Chalub, em que é mais uma vez um filme de uma mulher branca, privilegiada, rica e que tem um gay pet, né? Que a gente tem um monte dessas mulheres por aí e os gays fazendo o papel de gays pet. Mas eu acabei não fazendo a crítica porque quem sou eu na fila da piroca, uma hora dessa da vida, enfim. Esse vídeo da Hannah Kalil fala de um outro local, o local exatamente o oposto do qual eu falei. E por que ele me atravessa de uma forma muito dolorosa? Porque ela tá coberta de razão, ponto. Eu poderia acabar o vídeo aqui, assim, ela está coberta de razão. Só que a gente precisa assistir o vídeo inteiro, assistir que episódio foi esse dentro do vagão do trem e ainda trazer uma visão de um cara que é inteligentíssimo e que fala sobre machismo e misoginia entre nós gays e que é uma dor muito grande pra mim, porque eu tô há 6 anos nesse canal falando de homofobia. E eu estou também desconstruindo as ideias e as cabeças dos LGBTs que me seguem aqui pra essa estrutura que aterroriza a nossa população, porque eu já falei 1000 vezes, nós não somos comunidade, não é classe LGBT, é uma população e que apenas contribui com mais exclusão no recorte de gênero. É gay sendo misógino, é gay machista, é radifem transfóbica e daí pra pior. Então eu vou dar uma parada na farofa, aqui que a gente tá fazendo muita farofa o tempo inteiro, vou voltar às raízes do canal, pra falar rapidamente sobre esse assunto, porque ele vai atravessar vocês da mesma forma como ele me atravessou. E se isso não te incomodar, de boa, bicha, tem algum problema com você. Olá, minhas rolinhas. Eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador desse canal, onde falamos sobre absolutamente tudo o que nos convém. Aqui de baixo tem o nosso Apoia-se, o nosso clube de membros. Você assinando qualquer um dos dois já ajuda muito a gente a fazer vídeos legais todos os dias, de segunda a domingo aqui tem sempre. Seu dedo não vai cair se você seguir o canal, então já segue, porque se você tá chegando por esse vídeo que é muito sério, não vai acreditando nisso não, tá? A gente tá uma farofada, baixaria a semana inteira aqui, ou a gente morre de rir, ou a gente morre de raiva, ou a gente aprende alguma coisa, como eu vou tentar fazer com esse vídeo agora. Vamos lá primeiro assistir ao episódio dos caras que são gays, que entraram num vagão exclusivo para mulheres lá no Rio de Janeiro. Vale lembrar que esse vagão existe porque é um absurdo a gente viver num país, numa sociedade em que a gente tem que amarrar a caneta no guichê ali dos Correios ou da loteria para as pessoas não roubarem. Num país em que a gente... É isso, gente. A gente tem que botar placa nos banheiros para dizer que você não deve jogar papel higiênico dentro do vaso sanitário. E a gente tem que criar um vagão para que mulheres possam exercer o seu direito de ir e vir sem sofrer nenhum tipo de assédio. É muito louco isso. E o que foi que aconteceu? Isso aconteceu no dia 10 de outubro, agora, é recente, tá? Homens xingam mulheres em vagão feminino no metrô do Rio de Janeiro. Após serem expulsos do trem, eles continuaram a discussão com agentes de segurança. 2 homens foram flagrados gritando e xingando mulheres no vagão feminino do metrô do Rio. Após serem retirados do vagão, os homens continuaram a discussão com guardas na plataforma da estação. As imagens do Rio de Janeiro viralizaram nas redes sociais. Vamos assistir ao vídeo tenebroso.
Bem, se vocês não ouviram os xingamentos, ok, porque eu me recuso a reproduzir aqui as coisas que esses dois viados, e eu falo desse local de ser viado, tá? Por isso que eu vou chamar de viado mesmo, falam pras mulheres dentro do vagão no momento em que provavelmente elas convidaram eles a se retirar, tá? Que é assim que funciona. Se você não se retira, aí vai começar uma briga muito grande que tem que começar mesmo, tem que ser expulso de lá. Daí a Hannah Kalil fez esse vídeo. A Hannah Kalil é uma criadora de conteúdo, mulher feminista, ela fala de amor, de cultura, fala de várias coisas, ela tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram, muito provavelmente ela nem vai assistir isso aqui, porque ela realmente é muito influente, tem um poder muito grande na sua comunicação, e é por isso que esse vídeo me atravessou de uma forma que me doeu muito, e eu acho que a proposta era essa, era que causasse dor. A misoginia gay é uma coisa que a gente não queria ter que vivenciar. Esses dias viralizou um vídeo de 2 homens brigando aos berros com um monte de mulher pra não sair do vagão feminino do metrô Rio no horário de pico. Pra quem não sabe, o vagão feminino aqui no Rio de Janeiro é considerado quase que um patrimônio para as mulheres trabalhadoras, né, de uso exclusivo para as mulheres conseguirem fazer o trajeto para seus trabalhos, né, para suas casas, sem sofrerem não só as clássicas importunações sexuais e assédios, mas também sem inconveniência de serem espaçosos e sentarem em qualquer lugar com a perna aberta que nem um espacate em qualquer banco público. O que escancara nesse vídeo é uma dor um pouco antiga, que eu quero falar há muito tempo, que alguns homens gays simplesmente não entendem que eles ainda são homens e podem ser misóginos mesmo sendo afeminados. Isso é uma dor pior que a dos homens héteros cis? Não, não é pior, eles continuam sendo o centro do problema, e é por isso que eu falo deles todo santo dia aqui. E eu acho que justamente pra gente saber que o foco são os homens héteros cis, né, a orientação sexual que não tem interesse em mulheres virou passe livre pra normalizar alguns comportamentos entre eles. Vale uma análise do porquê que é cultural que alguns homens gays se vejam no direito de fazerem comentários, brincadeiras ou invadirem espaços femininos apenas por não sentirem atração por mulheres, talvez imaginando, né, deduzindo que eles estão no mesmo plano que a gente. Porque homens gays são aliados na teoria, mas você... É muito importante que ela diga isso, talvez imaginando que eles estejam no mesmo plano que a gente. Não estamos. Não estamos. Nós ainda estamos sob a égide do patriarcado e mesmo sendo homens gays com muita passabilidade desfrutam de todos os privilégios que homens cisgêneros heterossexuais desfrutam. Ponto final. A gente tem aí um exemplo muito claro, que é o Eduardo Leite, que é um homem branco, gay e que se elegeu governador dentro de um estado altamente machista, xenofóbico, cheio de células nazis, né? E entre outras coisas, e se elegeu. Por quê? Porque ele tem alta passabilidade, porque ele acata e ele atende a todas as normas que a sociedade cisnormativa exige dele, ou seja, ele não se expressa, ele não se afeta, ele não dá chilique, tudo aquilo que as pessoas acham que gay tem que fazer, além do que ele despreza a população LGBT de certa forma. Então, ele continua sendo um homem recheado e que se vale de todos os privilégios. Então, ele não está no mesmo pé de igualdade como todas as mulheres. As mulheres ainda estão muito abaixo, a corrida delas é muito longa. Você já conhece uma história ou outra de um homem gay fazendo um comentário misógino na maior naturalidade sobre uma mulher achando que não vai ser julgado por isso, porque é uma de nós. Você já viu um homem gay se referindo a outra mulher de forma misógina, mas que a gente não leva tão a sério porque não é um homem hétero falando? Você já conheceu um homem gay que pega no seu peito, pega nas suas partes íntimas ali, fazendo brincadeira, em tom de piada, mas isso vira algo cômico porque é um homem gay, ele não sente atração por você, então claramente isso não deve ser levado a sério. Eu trabalhei com um homem gay há muito tempo atrás que tinha essa brincadeira de passar a mão na parte íntima das meninas, de brincadeira, de bater na bunda, de pegar no peito. E ninguém falava nada, todo mundo ria, porque é ele é muito afeminado, ele não oferece ameaça nenhuma pra gente. Assim como no vídeo, um homem se sente no direito de berrar na sua cara e não ser responsabilizado por isso, assim como essas outras brincadeirinhas e comentários misóginos, e não ser responsabilizado por isso, porque na teoria ele não oferece perigo pra gente por não ser o potencial que é o homem hétero. Foi assim que alguns homens gays reagiram lá na rede vizinha, no falecido Twitter, quando mulheres discutiram a misoginia gay, reforçando essa misoginia. Porque se vocês não se responsabilizam pela própria misoginia de vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa que um homem hétero faria. Sim. Vale lembrar que também foi lá no antigo X em que essa discussão tomou força de que mulheres, geralmente mulheres cisgênero branca, heterossexuais, são extremamente homofóbicas. Extremamente. São ataques atrás de ataques. Inclusive, começou quando um casal de rapazes gays que vem de sunga postou uma foto aí, uma propaganda das suas sungas e tal, e uma mulher hétero entendeu que o pinto deles era pequeno na sunga e comentou assim: quanto custa a sunga? Ah, já sei, 100 pau. O 100 com S dizer que não tinha pau. Então assim, foi uma longa discussão, diversos ataques aos rapazes e os ataques quase todos advindo de mulheres. E aí depois juntaram com alguns episódios que aconteceu aqui em São Paulo, num bar chamado Funilaria, que a princípio
gênero foi inventado, ali foi criado dentro de um contexto bem hétero, cisgênero, e os gays tomaram de conta, começaram a invadir o local. A princípio as meninas estavam achando ótimo, porque os gays eram bonitos e cheirosos e educados, mas depois eles estavam assim, tomando conta demais, e elas ficaram putas porque não tinha mais meninos pra elas beijarem ou pegarem dentro do ambiente, que virou um bar gay mesmo, um local gay. E a discussão é sobre a ocupação de espaço, né? Elas reclamaram que os gays estavam ocupando um espaço tipificado como um espaço para héteros, ou seja, não sei de onde essas mulheres que reclamaram disso tiraram isso da cabeça, e que elas estavam sendo empurradas, que elas estavam levando cotoveladas, quando o espaço é um espaço pequeno e que entram centenas e centenas de pessoas, porque eles abrem mesmo uma porteira e fica lotado e todo mundo é empurrado, todo mundo é pisoteado, todo mundo de certa forma, é tocado ali dentro. Então, ficou essa reclamação de que quem estava fazendo isso com meninas eram os gays. E a gente não tem esse dado, não tem essa informação. O que a gente tem é uma visão homofóbica, advinda de mulheres heterossexuais cisgêneros, que é quase sempre assim. Então, a gente também tem que olhar por esse viés, tá? Essa discussão lá no X é velha, é antiga, é também, Kalil, uma dor nossa, muito grande, tá? De sempre ter sido colocado nesse local secundário, quando a gente é legal com mulheres, quando a gente é bacana com mulheres, quando a gente quer só nossa obrigação, que é só o certo a fazer, mas ser colocado nesse local secundário de criatura, de exigência, de existência também. Tá? Mas assim, isso não invalida nada do que ela tá falando. Como eu disse no começo do vídeo, tudo que ela tá falando é absolutamente correto e decepcionante demais pra mim. Os gays são inofensivos, mas eles podem ajudar a reproduzir a misoginia e fazer ela continuar presente ali de forma velada, como a gente não tá vendo. Até porque a misoginia não é crime, né? E a gente ainda precisa uns dos outros pra regular isso. Bem, essa reclamação da gata, ela é genuína, é necessária e a gente precisa reproduzir ela 1000 vezes até que a gente entenda que sim, gays são misóginos, gays podem reproduzir machismo, aliás, reproduzem machismo constantemente, inclusive contra mulheres trans, contra homens trans, especialmente na camada ali do falocentrismo. Gays são falocêntricos, são transfóbicos e a gente tá sempre que a gente pode, sempre que a gente dá uma pausa na cagada toda aqui do canal, a gente vem falar sobre isso. Eu recebo um monte de comentário, um monte de ataque. Eu não sou misógino, eu não sou transfóbico, eu não sou não sei o quê. Tem gay branco que vem me dizer assim, eu não sou racista, mas eu só não fico com homens pretos por uma questão de gosto. Eu ouço isso todos os dias nos comentários aqui. Mas vamos ouvir um outro cara, ler, né, porque ele fez um post maravilhoso sobre como sim, nós gays somos machistas e reproduzimos misoginia constantemente porque culturalmente nós somos moldados, nós somos pensados para isso. Quando a gente nasce, a gente é designado pela presença do pênis, né, desse genital, nós somos designados homens ao nascer. Essa designação já é uma performance e é uma performance que a gente é ensaiado a performar. É tudo muito combinado, tem que performar ser menino, tem que usar roupas de menino, brincar com brinquedos de menino, e é isso que cria na gente uma micro-atmosfera desde quando a gente é pequenininho e ela se torna uma macro-atmosfera blindada, mesmo que a gente seja gay, mesmo que às vezes a gente seja afeminado, para aquilo que afeta todos nós, que é o patriarcado. Esse aqui é o Fefo, ele é um cara muito bom, psicólogo, e ele tem uns textos realmente muito fodas. Quem não segue, já segue agora, bem como tem que seguir a Kalil também, tá? Eu vou deixar inclusive no primeiro comentário fixado o Instagram dela e também o Instagram do Fefo, que são pessoas que vocês precisam seguir pra aprender mesmo, tá? Fazer letramento, pra ter aulinha, pra tomar puxão de orelha e pra consumir conteúdo de qualidade, não é só farofa não. Quando o homem gay reproduz o machismo, ele vai responder: o paradoxo do oprimido. Homens gays são alvos diretos da homofobia, uma ferramenta do machismo pra punir quem desafia o padrão do homem de verdade. Mas, paradoxalmente, por terem sido criados na mesma sociedade patriarcal, muitos acabam internalizando e reproduzindo a misoginia e a violência contra as mulheres. Muitos, vamos dizer quase todos, tá? E eu tô falando desse local, me incluindo constantemente. Para entender o problema, precisamos diferenciar. Patriarcado é a estrutura social que organiza a sociedade com base na dominação masculina, conferindo o poder dos privilégios aos homens. Eu acabei de falar sobre isso quando ela fala que gays acreditam que eles se equiparam a mulheres e não, tá? Nós temos privilégios por sermos designados como homens. Machismo é a manifestação prática e cultural do patriarcado. São os comportamentos, discursos e atitudes que reforçam a superioridade masculina e a inferioridade feminina. Antes de se descobrir gay, todo homem é socializado desde a infância para valorizar os pilares do machismo: força, dominação, desprezo pelo feminino. A orientação sexual não é um escudo contra a internalização de crenças e comportamentos misóginos. A frase "não sou machista, sou gay" ignora que o machismo é um sistema estrutural e não uma escolha individual. Já tem gente aqui no post comentando que é uma escolha. Quer ver? Olha só, esse bonito aqui já fala: ninguém nunca me instigou
instigou a desprezar o feminino, gente? Estamos falando de gays desse século ou do tempo das cavernas? Estamos falando dos gays desse século. Sim, as pessoas te instigaram a desprezar o feminino. Pode ser que você hoje passe por um processo de desconstrução, que você entenda isso. Mas há lapsos na sua vida que você vai sim desprezar o feminino. E não apenas isso, você vai ter falas, atitudes, pensamentos e estruturas machistas. Porque você é um homem. Você não vai abrir mão de determinados privilégios. Eu tô falando desse local, tá, gente? De determinados privilégios que a mulheres são tirados ou nunca foram dados. A misoginia dentro da comunidade. Chegamos aí no assunto da Kalil. O mecanismo internalizado se manifesta de forma violenta dentro da própria comunidade gay. Plumofobia. Não sei quem criou esse termo, talvez o próprio Fefo tenha cunhado esse termo, eu não sei quem cunhou, mas eu não conhecia. A aversão e o preconceito contra gays afeminados. Eu conheço como femi-shaming, talvez porque meu letramento em educação venha de outro local, enfim, femi-shaming a gente usa muito aqui no nosso canal. Mas plumofobia eu acho até mais interessante porque tá em língua portuguesa, eu acho bem legal, eu vou passar a usá-lo em vez de femi-shaming. Rejeitar ao afeminado é rejeitar o feminino, reforçando a ideia de que ser como uma mulher é algo inferior. Eu já falei isso 1000 vezes aqui, cara, eu já falei tanto isso aqui. Ah, porque eu não fico com afeminados, é questão de gosto. Não é questão de gosto. Você rejeita um homem afeminado porque você vê a imagem do feminino nele e você odeia o feminino. Porque aquele cara, às vezes, ele é um gato, ele é lindo, ele é tudo que você gosta, ele é da cor que você gosta, ele tem os pelos no peito, ele tem um pau grande, ele faz o que você gosta, ele é inteligente, ele é o máximo. Mas como ele é uma bichinha, você despreza. Não é uma questão de gosto, é uma construção social. E isso é misoginia. Misoginia. Antes de homofobia, isso é misoginia, porque você tem na ideia do feminino uma repulsa. Cultura do macho, a exaltação do masculino e a busca dos parceiros discretos e fora do meio reproduz a hierarquia patriarcal, onde a masculinidade normativa é o bem mais valioso. Eu já falei aqui de, masculinidade normativa performada pelos gays. Quanto mais normativo, quanto mais você atende às normas da sociedade, às normas impostas, mais você tem a sensação do falso pertencimento, ou seja, eu sou protegido aqui, eu pertenço a esse grupo, eu consigo entrar mais nos locais, né? É isso que a gente acaba fazendo. Todos nós acabamos fazendo. Eu mesmo abri mão de muitas subjetividades minhas durante muito tempo na minha vida para poder me encaixar e pertencer em determinados locais. O machismo não fica restrito à comunidade, ele transborda em misoginia direta, desqualificação do feminismo, piadas e expressões de nojo sobre a anatomia feminina, não fala em vagina perto de mim, são comuns e misóginas. É isso, eu já falei disso uma vez aqui, tá? Tem uma peça do Lindsay Paulino, que é a Xuxeta Caça-Treta, que ele faz aí com muito humor um combate a essa bucetofobia, né? Que é esse termo que eu acabei de inventar aqui. Porque tem um momento na peça em que ele fala das sapatões e tudo mais, e aí tem um negócio da água de xereca, e as bichas que acompanham ele vai, não sei o que, tudo mais, e ele fala, para com esse teu nojinho, aí joga água de xereca nas meninas. Porque é um nojo construído a partir do falocentrismo. A gente tem um culto ao pênis. Tanto que a grande questão de homens trans que são gays não conseguirem relacionamentos com outros homens cisgêneros é muito discutido entre nós, porque homens trans não têm pênis. Toque não consentido. A desculpa, não sinto atração, então não tem problema, é uma falácia. O assédio não é sobre desejo, é sobre poder e a violação da autonomia corporal da mulher. Não toquem em corpo feminino sem autorização. Não é pelo fato de vocês não sentirem desejo, muito menos o fato de vocês serem gays ou uma bicha afeminada, que vocês não estão violando um corpo. Aliás, não toquem um corpo de ninguém sem autorização. Isso é inconcebível. Não é só porque é só mulher, do corpo de ninguém, mas em especial de mulheres que vocês acham que vocês podem tocar, que vocês podem apalpar, porque vocês são gays e vocês são autorizados a isso. Vocês não são autorizados a isso. O corpo feminino é um corpo que já é violado todos os dias pelos homens héteros cisgêneros, é violentado a cada, sei lá quanto, eu não tenho esse dado agora, a cada 2 horas, 3 horas uma mulher sofre uma violência e a gente ainda tem que fazer parte disso. Sinceramente, não precisa. Violência em espaços LGBTQIAPN+, relatos de assédio, beijos forçados e agressões físicas contra mulheres em eventos como a Parada LGBT mostram que esses espaços nem sempre são seguros para elas. E é terrível, porque há um tempo a gente teve que trazer o L da sigla pra frente para dar uma ideia de valorização de que mulheres lésbicas precisam de mais visibilidades e tal, mas isso não adiantou de nada, porque mulheres lésbicas ou heterossexuais continuam sendo assediadas sexualmente por homens gays dentro de espaços tipificados como espaços LGBT. A transmisoginia, isso aqui que é muito sensível. A expressão mais brutal do machismo é a transmisoginia, o ódio direcionado a travestis e mulheres trans. Essa violência combina misoginia, ódio ao feminino, transfobia, ódio à identidade de gênero e trans. O Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no mundo é consequência direta dessa lógica desumanizante. A gente não tem esse dado real, tá?
Inclusive tem uma pesquisadora trans que desmistifica essa ideia aí, mas em algum momento trouxeram esse dado, é até essa coisa, né? Uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade, mas esse dado não é um dado real, físico, não tem um local em que esse dado esteja ali estruturado e assinado por um órgão de pesquisa. Mas é muito possível que seja verdade. Homens gays que excluem ou ridicularizam mulheres trans participam ativamente desse sistema. Vale lembrar que grande parte dos casos de transfobia advém de feministas radicais, sejam elas lésbicas ou sejam elas heterossexuais. Mulheres cisgêneros que são feministas radicais são declaradamente transfóbicas. A gente não pode deixar de colocar essas pessoas nesse balaio, tá? A violência é uma realidade brutal e sistêmica. Dados de 2022 mostram que vítimas trans, mulheres trans e travestis somam mais de 80% das vítimas de violência dentro do universo trans, confirmando a transmisoginia. Interseccionalidade. Pessoas negras são as mais atingidas em todas as identidades de gênero. A autoria. A maioria esmagadora dos agressores, 70,9% dos casos, contra pessoas trans são homens. Homens cisgêneros, sejam eles heterossexuais ou gays. Esse dado é da fontesegura.org, tá? Tem aí o dado, dá pra você checar lá. Vou até voltar aqui pra checar a questão do... não tem. Realmente não temos aí de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Mas só tô voltando nesse assunto porque tem um vídeo muito forte de uma mulher trans que é uma pesquisadora que ela elenca esse dado aí. E eu acredito que seja isso mesmo, tá? Se a gente for fazer essa pesquisa, a gente vai achar que esse dado é real. Feminismo e movimento LGBTQIAPN+. Apesar de terem um inimigo em comum, o patriarcado, a relação entre os movimentos é marcada por tensões. O machismo reproduzido por homens gays gera desconfiança e afasta aliadas. A exclusão de mulheres trans por setores do feminismo cria fraturas profundas, ainda bem que ele falou. Mulheres lésbicas e bissexuais acabam marginalizadas em ambos os movimentos, ainda bem que ele falou. Mulheres lésbicas e bissexuais estão extremamente marginalizadas dentro de locais tipificados como locais LGBTs constantemente. Eu gostaria muito que todos vocês refletissem sobre esse assunto, especialmente os homens gays cisgêneros que seguem esse canal. Quando a gente começou a trabalhar aqui nessa plataforma há 6 anos atrás, nós éramos um canal que só falava de homens gays mais velhos. Tanto que o nome do canal, pra quem chega agora não sabe, né? Eu sempre vou falar sobre isso porque tenho muito orgulho disso. O nome do canal era Biquarentona, porque era uma bicha com mais de 40 anos falando para homens gays mais velhos. E os meus conflitos se iniciaram muito por causa disso, porque homens gays mais velhos têm muita dificuldade em aceitar transformações, em aceitar mudanças. Era um conflito tão grande porque eu encontrava homens gays mais velhos, 40 a mais, que diziam que não conseguiam usar camisinha, que camisinha era uma coisa muito nova pra ele, na época dele não tinha isso, ou que gay tinha que ser homem mesmo, que esse negócio de ser afeminado, usar cropped, pintar unha, não era coisa de gay, era coisa de bicha que quer ser mulher. Então, homens gays de 50 a 60 anos que eram muito ativos no canal, acho que hoje eles todos já foram embora, tá? Porque eles passaram a me detestar, passaram a me odiar. Era uma comunidade, não, uma comunidade mesmo, né? Os 40, 50, 60, que me adorava durante alguns anos ali, nos primeiros anos do canal. Em todo lugar que eu ia, eu era muito bem recebido pelos dads, pelos ursos que eram mais velhos e tal. E hoje eu já não tenho mais essa entrada, já não recebo mais esse carinho. Por quê? Porque foi muito difícil trabalhar com essa comunidade. E eu não queria mais trabalhar com comunidade, eu queria trabalhar com população. E eu também não queria mais falar somente de assuntos LGBTs. Isso é uma coisa que pra mim tava fadado ao fracasso e também tava datado. Eu queria falar de tudo um pouco, de todos os assuntos. Sobretudo eu queria falar de política. E o assunto Biquarentona tava me cansando porque eu não conseguia falar de política. Eu queria falar de assuntos políticos sobre todo mundo, sobre todas as camadas, todos os recortes. Eu queria me envolver em assuntos com a galera da negritude, com a galera do feminismo, com a galera da esquerda principalmente. Eu queria estar em todos os lugares e a única maneira que eu encontrei foi abandonando o Biquarentona, nós viramos Márcio Rolim, e eu consigo hoje falar sobre tudo o que eu quiser, desde que eu consiga escrever um roteiro coerente e decente. Como esse que eu fiz hoje, que eu dei uma paradinha pra repensar naquilo que eu queria falar com vocês. Esse vídeo da Hannah Kalil, que é um vídeo que vocês precisam assistir 10 vezes pra entender essa dor que ela sente, esse sofrimento, ou se não pra entender, pelo menos pra refletir sobre isso, porque eu sei que empatia não é um local muito fácil, tá? Se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, não é uma posição extremamente fácil de chegar lá. A gente precisa praticar, precisa todos os dias estar disposto a isso, mas que vocês assistam várias vezes e assistam outros vídeos dela para que vocês compreendam que a estrutura é parte da gente e que a gente é parte da estrutura. Não que não se possa separar isso, ou talvez não se possa separar, mas é muito filosófico. Mas é que nós e algumas outras gerações não vamos assistir a mudança da performance de gênero. Não vamos. Isso vai durar muito tempo. As pessoas continuarão nascendo e continuarão sendo designadas como homem e mulher, que é um delírio, tá? E essa designação vai precisar ser obedecida ao longo da sua vida, e para que ela seja, no mínimo,
no mínimo, aceitável, passável. É preciso que você, que é designado como homem, que é feliz com isso, ou seja, você é cisgênero, você precisa entender que a estrutura a qual você faz parte oprime mulheres. Ponto. Não importa se você é gay, não importa se você é hétero, não importa se você é gay afeminado, você é parte dessa opressão. Você potencialmente é parte desse combo que é o machismo, a misoginia e a transfobia. E a gente precisa todos os dias se enxergar nesse local. Esse é um começo. Quando você se enxerga nesse local, esse é um excelente começo para todos nós. Quando você se enxerga nesse local, é o ponto de reflexão que você precisa para mudar as suas atitudes, para mudar o seu comportamento, para repensar os seus privilégios e para ouvir mulheres falando. Ouvir, se colocar no local de escuta. Eu agradeço muito para todo mundo que chegou até aqui o final desse vídeo hoje, bem sério, né? A gente nunca mais veio aqui fazer essas coisas, essas raízes, mas a gente eventualmente vai sim fazer isso mais. E se você não segue o canal, coloca seu dedo aí, por favor. Seu dedo não vai necrosar, não. É só fazer assim, ó. Dobra 1/1000 de segundo, caralho. Segue esse canal que a gente tá aqui segunda a domingo trazendo coisas legais pra vocês nessa internet de meu Deus e utilizando esse espaço da melhor forma possível, onde todo mundo é bem-vindo e pode falar e pode se expressar. Aqui de baixo tem o nosso Apoia-se, o nosso clube de membros, pra você ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos legais. E bem aqui, tá passando um vídeo relacionado a esse assunto pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.